Queria também entender sobre a perseguição. Eu acho que a gente já entendeu aqui por que existem os conflitos. Tá? Só antes da gente partir para a perseguição, a Palestina, qual é a visão deles sobre esse território? O que eles querem? É sagrado para eles também? Depende para quem você pergunta. Se você perguntar para... porque tanto em Israel como nos territórios palestinos, você tem divisões de opiniões. A faixa de Gaza para Israel não é Israel. A faixa de Gaza para Israel é palestinos. A Cisjordânia já é diferente. Se você perguntar para judeus religiosos israelenses que acreditam que aquilo lá é sagrado, para os judeus eles vão te falar que aquilo é Israel. Por quê? Porque a Cisjordânia, na teoria, o nome da região é Judéia e Samária, que é uma região bíblica, as montanhas de Judá, as montanhas de Judéia. Os judeus vêm de Judá. Judá fica na Judéia. Uhum. E a gente está falando do sul da Cisjordânia. Então, você tem várias histórias judaicas nessas regiões. Então, para muitos, aquilo é Israel. Para outros, não. Dentro da própria comunidade. Dentro de Israel, são 9 milhões de pessoas. Entre os judeus também. Mas os árabes têm interesse nesse território. Qual é a história deles? É sagrado para eles também? Não, então, vamos colocar dessa forma. A mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, é a terceira mesquita mais importante do Islã, para 1,5 bilhões de muçulmanos. Uhum. Porque acredita-se que teve uma peregrinação noturna do profeta Maomé, no ano 700, 600 e pouco. Ele vai sair de cavalo de Meca e vai chegar em Jerusalém, e de lá ele vai ascender aos céus. Então a mesquita o primeiro local mais sagrado do Islã é Meca, o segundo é Medina e o terceiro é Jerusalém. E os dois primeiros estão na Arábia Saudita. E o terceiro, ou seja, o terceiro está em Jerusalém. E eles construíram, abre o menu, coloca Jerusalém, Monte do Templo. E coloca uma foto. Então é um lugar que todo mundo... Eu vou te explicar assim, eu vou colocar ainda, vou dar mais um detalhe para você entender como é complicado. Porra, é muita visão, é muito... Coloca a primeira foto. Várias histórias diferentes, né? Essa daí mesmo. Aquele redondo ali. Então, calma. Tem como aumentar essa foto, não? Aí. Tá ótimo. A cúpula preta embaixo, tá vendo? Essa daí. Essa é a mesquita de Al-Aqsa. A cúpula dourada não é uma mesquita, é um santuário, chama o Domo da Rocha. Se você entra, você vai ver uma pedra preta gigantesca do tamanho dessa sala. E acredita-se que essa pedra é a pedra da criação. De lá que o Deus criou a terra, e de lá que Abraão foi fazer o sacrifício do seu filho Isaac. Isso já é um preceito cristão, islâmico e judaico. É nesse mesmo local onde está essa cúpula dourada, onde estava o segundo templo e o primeiro templo. O segundo templo de Salomão, onde Jesus rezava, era exatamente no mesmo lugar onde está a cúpula dourada. Existia um templo judaico. Se você escavar aí, você vai encontrar remanescentes do segundo templo. O segundo templo tinha 3 divisões, sendo que a terceira divisão era o Santo dos Santos, Kodesh HaKodashim. Lá estava a Arca Sagrada com as tábuas da lei. O filme de Indiana Jones. Aqui é proibido escavar por uma decisão islâmica. Então, quando Israel conquista essa região da Jordânia, que dominou essa região de 49 a 67, Israel vai conquistar da Jordânia em 67. Essa esplanada, que é chamada de Monte do Templo, para os judeus, ou Haram el-Sharif, em árabe, para os muçulmanos. Esplanada das Mesquitas, em português. A gente não está falando de um lugar do lado. A gente está falando do mesmo lugar. Sim, isso que eu ia falar agora. O mesmo local, ele... É o mesmo local. Ele tem... Por isso que é tão complicado a gente falar desse local. Ali à esquerda, bota o mouse à esquerda. Aí, não, sobe um pouquinho. À esquerda, mais um pouco. Aí.
Aí é o Muro das Lamentações. Esse muro que cerca esse negócio, ele foi construído ao longo de vários séculos. Mas esse primeiro muro aí, que está aí, ó, onde tem essas duas árvores ali, ó. Isso, esse muro... Não, você tinha passado. Aí, ó, tem um muro aí. Uhum. Esse pedaço desse muro é o mesmo muro de 2000 anos atrás. É a mesma pedra. É a única parte do muro que não caiu. Aí é o Muro das Lamentações. Esse é o local mais sagrado para os judeus. Então, no mesmo local existem vários... Exato. Então, assim, é tudo complicado. sagrado para todo mundo. Exato. Então, assim, Entendi. E é complicado. A gente não está falando de uma coisa que está a 20 km. Está falando do mesmo lugar. É o mesmo muro, entendeu? Então, alguns judeus acreditam que que tem uma decisão rabínica que proíbe os judeus de visitarem a esplanada. Porque como você não sabe exatamente aonde era esse Santo dos Santos, a terceira parte do templo, que só um judeu, Cohen, entrava no dia do perdão e tal, não sei o quê, é um lugar que tem muita santidade, então não pode entrar. E como você não sabe exatamente onde é, porque foi destruído e reconstruído trocentas vezes, esse santuário tem 1000 anos, 800 anos. Então, você não sabe exatamente onde é. Então, você tem que ter... falam que não pode entrar. Alguns judeus entram. Só que aqui tem uma regra assim. Tudo isso aqui é controlado por Israel. Dentro da esplanada tem aí entidades islâmicas. Eles que controlam. Existe uma coisa que chama... a posse, a administração civil religiosa é totalmente árabe islâmica. Israel não apita nada aqui, Israel não deixa policiais aqui dentro armados, nada disso. Ficam todos na porta. Então aqui você tem várias coisas peculiares. Isso aqui é controle em volta, por cima, é soberania israelense. Só que Israel, para evitar conflitos, porque essa região talvez seja a região mais tensa do mundo, religiosamente falando. Não tem uma região mais tensa que essa. Agora, para você entrar aqui dentro, tem 8 portões. Você tem um portão aqui do lado esquerdo, que é para turistas, passam por raio-x. Não pode entrar nem com um negocinho de reza, tem que deixar embaixo. Inclusive judeus israelenses que moram em Israel, são cidadãos de Israel, está entrando num território que é de Israel, não pode entrar com reza. Não pode parar e botar a mão no rosto. Não pode rezar aqui dentro. Porque isso inflama os muçulmanos que estão aqui. Então, para não criar conflito, não pode rezar. Já teve vários problemas com isso. Então, tem uma decisão do governo, ninguém pode rezar. Tem outros 7 portões. Só que eles servem só para muçulmanos. Quem não é muçulmano não pode entrar por esse portão. Nesses portões não tem raio-x e as pessoas podem entrar e sair a hora que quiserem. Se você for turista ou se você não for muçulmano, você só pode entrar pelo portão de turista. De domingo a quinta, das 9h30 às 11h30 da manhã e das 2h30 às 3h30 da tarde. Só. Então você tem aqui uma... O que eu quero dizer com isso? E eu não estou falando que está errado. Existe uma segregação em pró dos muçulmanos dentro de um território soberano de Israel em relação aos outros. Mas o governo de Israel não apita nada porque não quer ou porque achou melhor para ter paz? Tipo... É o acordo de administração. É um acordo entre os dois povos, é isso? É o acordo entre Israel e a Jordânia quando Israel conquistou aqui. Ah, entendi. Porque como Israel conquistou um local que é importante para 1,5 bilhões de muçulmanos, Israel entende a responsabilidade que ela tem em relação à autonomia que eles têm que ter religiosa aqui. Então, eles querem trocar cano, colocar câmera. O que aconteceu? As pessoas podem entrar, se você for muçulmano, árabe, israelense ou palestino, que alguns palestinos também rezam aqui. Então, eles entram aqui sem ser revistados. Aí teve uma vez que entrou um cara de mochila com 2 armas, entraram na mesquita, deram a mochila para outro rapaz, o cara pegou, pegaram as 2 armas e saíram por um dos portões que servem só aos muçulmanos. E lá, nesses portões, tem policiais de guarda israelenses armados que estão virados para fora, não para dentro, para ver quem entra. Sim. Mas eles estão lá para fazer a segurança dos que estão rezando, para que não entrem não muçulmanos.
para manter o status quo. Uhum. E veio esses 2 caras armados de dentro para fora, pegam os caras de costas e mataram os 2 policiais. Isso faz uns 2, 3 anos. E voltaram para dentro correndo. Uhum. Foram mortos pela polícia. Israel fechou a esplanada, tirou todo mundo de dentro e aí colocou detector de metal em todas as 7 portas. Para evitar que entre gente armada. Eles mataram 2 policiais que estavam fazendo a segurança deles. Sim. E aí resolveu, deu. Não eram judeus, eram drusos. O que é drusos? É uma das religiões que tem no norte de Israel, que são árabes também. É uma religião que saiu do Islã há 1000 anos atrás. Tem 300 mil pessoas. Os drusos estão na Síria, no Líbano e em Israel. Eram drusos que fazem exército em Israel. São drusos, são cidadãos israelenses, mas não são judeus, são drusos. Uhum. E aí teve protesto todos os dias. Quebra-quebra, colocaram fogo em ônibus, em trem, no leste de Jerusalém, onde tem uma população árabe grande, para tirar os detectores de metal. E aí Israel cedeu e tirou os detectores de metal. E aí teve de novo? Não teve de novo, mas assim, você vê como é tensa, Sim. você vê como é complicado, você vê como é problemático. A gente está falando de um local e é por isso que é complicado. Os palestinos, eles falam assim: a gente quer um estado na Cisjordânia e em Gaza. Aí Israel fala: bom, vamos fazer uma troca de território porque a gente tem um monte de assentamento na Cisjordânia. Aí Jerusalém, como é que fica? A gente quer Jerusalém inteira para nós. Aí os judeus falam: não, vamos. O bairro muçulmano e a esplanada das mesquitas, vocês vão ter autonomia. Mas vai ter autonomia de vocês, mas vocês não vão ter soberania. E aí eles falam não. E aí você tem toda uma... E aí eles querem soberania. Israel fala de posse, autonomia, tem uma outra palavra que eu esqueci agora, mas eles vão ter tudo menos soberania.